Shalom, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós estamos com o discipulado, com os capítulos 26, 27 e 28. Como você já sabe, o primeiro livro das Crônicas está repetindo tudo que nós já estudamos nos capítulos anteriores, e nós vamos amando a palavra, não desprezamos a oportunidade de estarmos relendo, que Deus diz que é para meditar de dia e de noite, e Ele não disse é somente as histórias, Ele falou a Bíblia. Meditar na minha palavra. Como a Bíblia é a palavra, então as repetições estão incluídas. Por isso, nós vamos deixar de ler esses capítulos e ouvir os comentários, não do capítulo, que eu não estou fazendo comentário dos capítulos, que vocês vão reler o que já estudaram, o que já tiveram também a leitura. Então, eu quero apenas lembrar as recomendações que temos para o nosso discipulado, porque tem muita gente que esquece, não é? Assim como Deus está repetindo aqui, os capítulos que já foi ensinado, Ele está repetindo tudo novamente, porque Ele já conhece a gente. Então, tem gente que já esqueceu, que tem um questionário para responder, e que não estão enviando os questionários. Os discipuladores enviam para vocês, e vocês respondem, e enviam para eles me devolverem com resposta. E tem gente esquecido disso. O questionário contém perguntas das leituras feitas e perguntas sobre os comentários que eu faço. Então, aproveitando que vocês estão lendo os capítulos, e eu posso ter a oportunidade de fazer os comentários das necessidades que devem ser cumpridas no nosso ministério. Então, vocês não se esqueçam disso, o questionário é importante, é uma maneira de medir o aprendizado de vocês, e louvar o Senhor e agradecer por todo o aprendizado de cada discípulo. Não se esqueçam também do nome do seu discipulador, que deve ser colocado no comentário do vídeo no YouTube. Não é o comentário que está do seu questionário pelo Zap. É no vídeo que está no YouTube que você vai fazer somente um comentário, dizer o capítulo que você estudou, estudamos o capítulo tal, e colocar ao lado o nome do seu discipulador. Facilitem meu trabalho, porque Deus nos colocou aqui para amarmos uns aos outros. E aquele que facilita o trabalho do outro está mostrando amor. Você sabe que eu fui chamada pelo Senhor para estar fazendo essa grande obra de estarmos novamente com o livro nas mãos. Você lembra que aquele rei que fez a restauração do templo, que reparou o templo, ele também ficou muito feliz de ter achado o livro e todo o povo ficar recordando tudo que Deus tinha ensinado no Pentateuco, os 5 livros que Deus entregou para Moisés e Moisés entregou para Josué, e Josué tinha esse livro para manter a fé do povo, pois estava esquecido, não foi? Você viu essa história nessa sequência de discipulado, e agora eu quero dizer para você que o mesmo aconteceu conosco no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. O livro estava esquecido. A gente só colocava o livro para chegar no templo com ele na mão e todos verem que nós somos crentes. Ah, eu estou com a Bíblia, sou crente. Andando pelas ruas, ainda bem que tem outros que são piores ainda, que nem querem andar com a Bíblia para não, com vergonha. Mas graças a Deus essa obra do diabo já está cancelada. Todo crente tem que ter orgulho, ter alegria de ter a palavra de Deus não somente na mão, mas também no coração. Então, Deus fez essa obra, restaurou a nossa vida, não é? Nossa vida espiritual. Nos deu essa direção nesse ano de 2023, para nós termos dias melhores, melhores anos do ministério. Deus me chamou para fazer isso. Foi desde o mês de maio de 2023. 2023. A partir do mês de maio, e nós entramos assim nos melhores dias. Louvado seja Deus. Nunca vai haver um avivamento sem a palavra. E nós sabemos que esses são os dias do avivamento. A palavra é o foco do avivamento. Quando o povo se volta para ler a palavra, como aconteceu com o povo de Israel, que vocês têm visto nos assuntos que temos estudado, toda vez que o povo retornava à palavra, ao Pentateuco, aos 5 livros, que são a base de toda a Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e
e Deuteronômio. Esses 5 livros é a base, é o alicerce que Deus colocava o seu povo para estar sempre pegando este livro, esses 5 livros, para estar estudando diariamente. E depois prossegue com toda a Bíblia, tudo é baseado no Pentateuco. Então, louvado seja Deus que o Senhor fez a restauração, está fazendo uma grande obra no nosso ministério. O povo está escondendo a palavra no coração. O avivamento vem, o avivamento vem, o avivamento já veio por causa disso. Você imagina o que Deus está fazendo no culto São Sem Limites, que é um culto que acontece toda quarta-feira, comigo, a apóstola Rainha Nascimento, o Espírito Santo me usando para estar dirigindo esse culto, entregando a oferta do nosso coração, que é a palavra, diante do nosso Deus. Essa é a oferta que eu entrego desse culto, a palavra que eu escondo no meu coração, a palavra de Deus. E aqueles que não trabalham durante o dia, que não tem patrão, porque muitos trabalham, mas são autônomos, e eles conciliam, fazem um horário do trabalho de acordo de maneira que não precisa faltar o culto, que é às 15 horas de toda quarta-feira, no seu jardim. Aí essas pessoas que são autônomas, elas naquele dia, elas não marcam trabalho. A manicure não marca trabalho. A cabeleireira não marca trabalho nesse dia. As pessoas em geral que trabalham para si mesmas, elas não marcam esse dia para poder estar lá também, vendo o que Deus está fazendo. Pela palavra. Por causa da palavra, esse culto é um culto de avivamento, é um culto de unção sem limites, como já diz o nome. Unção sem limites. Ali as pessoas são abençoadas com a manifestação da presença. E cada vez mais está maravilhoso essa manifestação da presença. Nós temos uma equipe de louvor que está vivendo também esse momento maravilhoso. Elas estão cantando, daqui a pouco já estão tomadas pelo Senhor, falando em ministério. Nós vemos que teve certa vez, que já faz um tempinho, mas a gente nunca esquece de quando o levita Rildo foi tomado pelo Senhor e rodou aqueles 4 cantos do templo do seu jardim, como uma coça, correndo como uma coça. A gente nunca esquece disso. O sobrenatural do Senhor marca nossas vidas. Alguém pode se esquecer da passagem do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, por Moisés e todo Israel? Todo o povo de Deus? Não dá para esquecer, né? Se você já leu a Bíblia e sabe que isso é bíblico, você não vai esquecer. A mesma coisa, eu não posso esquecer do dia que o nosso líder de louvor, o Levita Rildo, estava tocando naquela harmonia com o Espírito Santo. Eu louvando ele, tocando, quando eu bem não esperava, saiu, ele largou a guitarra, largou o violão, não sei bem qual era o instrumento que ele estava, voltou encostado assim na parede e saiu correndo que nem uma coça, várias voltas no templo do seu jardim. O Senhor fez isso há uns anos atrás, nos primeiros anos do culto São Sem Limites, que tem uma parada de anos e agora voltou, no ano passado, e eu já estou vendo novamente o Senhor tomando Rildo desse jeito. Ele conseguiu se controlar, ficar no lugar, mas ele disparou em línguas estranhas. E quando se fala em línguas estranhas, nós temos que explicar, não é? Porque as pessoas não entendem. Tem muita gente que faz polêmica com isso. Nós, no culto São Sem Limites, a gente tem liberdade de falar em línguas estranhas, porque nós somos um culto só para crente, não chega visitantes. Então, todos entendem o mistério, todos sabem que no 1 Coríntios 14 está escrito que quem ora em língua, ora bem, fala em mistério com Deus, ninguém o entende. Então, não é língua que vai ter intérprete. Se a pessoa está na frente do culto e está falando a língua que é para ser interpretada, tem a que é para ser interpretada. Por isso que tem confusão, porque estão pensando que é uma única língua. Não é. Tem aquela que é para ser interpretada, que é aquela aquela que foi acontecida em Atos 2:17. Em Atos 2, não é Atos 2:17, não, Atos 2, no versículo 14, no versículo 4, você vê falando que Deus derramou o Espírito Santo e que eles falaram em línguas estranhas e ficaram que nem embriagados.
Então, se ficou como embriagados, ficaram esquisitos, né? Porque embriagado não é muito bonito, não. Cai, levanta, cai, assim, né? Roda, pula, embriagado é desse jeito. Então, o que, que você entende por isso? Eles ficaram embriagados, eles ficaram falando em línguas estranhas. Então, essa língua aí foi para as nações que estavam presentes. Haviam 17 nações presentes. É essa confusão que o povo faz e não quer aceitar essa obra do Senhor em nossas vidas. Mas a língua estranha que nós falamos na opção sem limites é a língua que Deus entrega para o filho dele, que quer o dom, que pede, e ele fala só com Deus, se edificando. Então, no lugar onde só tem crente, não tem problema que todos disparem em línguas estranhas, todos se edificando. Esse sobrenatural é tremendo. E ali passa alguns minutos, todos falando aquilo que somente Deus sabe, ninguém entende, ninguém tem que interpretar. É uma língua que está escrito em 1 Coríntios 14, e foi apresentada a explicação pelo apóstolo Paulo, e nós sabemos que todos os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, um homem que evangelizou mais em todos os povos gentios da época. Tremendo, né? Essas pessoas assim, que rodam, pulam e saltam, são censuradas porque ficam dizendo que estão na carne. No culto Sem Limite, nós temos um grupo de pessoas que pulam, que rodam, que ficam lá rodando, que ficam caídas no chão. E isso aí, a gente sabe que tem gente que não tem, não acredita. Graças a Deus que eu estou com mais de 20 anos dirigindo esse ministério, e Deus tem me mostrado as pessoas que fazem isso no culto Sem Limites, são pessoas que justamente têm um caráter que eu tenho visto que Deus tem trabalhado, que estão sendo pessoas bem úteis e que nos honram. Eu não acho que, não posso entender que uma pessoa que está rodando, que está pulando, saltando, falando em línguas, que honra seus apóstolos, seus pastores, seus líderes, que tem procurado pregar o evangelho, que tem discípulos, tem discipulado, então estão discipulando, dando fruto, fazendo o que Jesus mandou, esteja rodando e pulando com o diabo. Só pode ser Deus. E eu observo tudo isso, porque o culto é para Deus. A unção sem limites vem dele. E se essas pessoas estivessem rodando, tivesse suspeita que elas estivessem rodando com a carnalidade ou com algum espírito que não fosse o de Deus, eu saberia, porque eu conheço essas ovelhas que estão dançando. Se alguém chegar que eu não conheça, eu vou conversar com ela no gabinete e saber quem é a pessoa. Mas as que estão dançando são pessoas que eu conheço e sei muito bem que o diabo não iria pegar uma pessoa para rodar e pular quando essa pessoa vive ocupada com a palavra de Deus, vive discipulando a semana toda, trabalhando para o Senhor, fazendo tudo o que Deus tem determinado, que o ministério tem instruído para fazer, e chega na quarta-feira e rodar com o cão, com o diabo, de jeito nenhum. Portanto, eu estou falando enquanto vocês sabem que está sendo repetições, eu estou aproveitando para dar informações do que Deus tem feito em nossas vidas. Então, não é somente o discipulado, não é somente o culto da imersão, mas é o culto São Sem Limites, onde Deus tem operado poderosamente. E todo discipulador, tenha certeza que chegando lá, e Deus te tomando para rodar e pular, eu vou saber que é Ele, porque eu sei que onde está o diabo não tem discipulado. O diabo não quer discipular. Com essa palavra, não. Ele pode discipular com as ideias dele malignas fora daqui do nosso ministério. Mas aqui no ministério, nós estamos discipulando, é a palavra de Deus, e o diabo não vai botar uma pessoa que está obedecendo o que Jesus Cristo disse, ganhando, consolidando, discipulando e enviando para ficar com ele dançando, de jeito nenhum. Então é um culto gostoso. Quando eles estão dançando, eu sei que é Deus reanimando, falando aos corações, dando alegria, dando refrigério. É para isso que estão dançando com o Espírito Santo. E nós louvamos ao Senhor por esse privilégio. E você sabe também que a apóstola Raia, que passou por tantos bairros e deixou congregações levantadas pelo Senhor, sendo apenas instrumento na mão dele, que levou crianças desde a idade de 4, 5 anos a chegar a ser mães de família que estão também sendo abençoadas com a palavra de Deus, vivendo a palavra.
Uma apóstola dessa que passa pelos lugares das invasões, onde quer que passou, deixou pessoas salvas, com certeza não está fazendo culto São Sem Limites, dirigida por outra pessoa que não seja o Espírito de Deus. Então, glória a Deus pelo nosso discipulado. Está sendo feito porque Deus nos direcionou para fazer, pela palavra. Abrindo a palavra e fazendo, para a glória do nosso Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos encerrar por aqui nossos comentários, que o Senhor abençoe o entendimento de vocês para estarem sabendo tudo quanto eu estou falando. E, nesse momento, eu quero deixar a bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.